Bem, até o momento nós já aprendemos a trabalhar com os controladores do tipo proporcional, proporcional integrativo ou proporcional, integrativo e derivativo. Nós já conhecemos ali a aplicação do primeiro método, do segundo e como fazer a nossa sintonia. Mas aí resta algumas perguntas ainda. Por exemplo, eu sei como montar o meu controlador de forma digital, através de um software. E se eu precisar fazer a implementação deste meu controlador de forma analógica, utilizando componentes analógicos? É esta dica que eu vou dar hoje para vocês, de como implementar o controlador PID misto, que nós aprendemos, de forma analógica, utilizando capacitores, utilizando amplificadores operacionais e utilizando resistores, tá ok? Então aqui eu trago para vocês como primeiro exemplo um proporcional, um circuito puramente proporcional. Só lembrando para vocês que os nossos amplificadores operacionais, eles são alimentados. Neste nosso caso aqui, eles precisam ter uma alimentação simétrica. Isso significa o quê? A alimentação, por exemplo, deste meu amplificador operacional vai ter que trabalhar com uma tensão de menos 15, mais 15, menos 10, mais 10, de acordo aí, com o limite lógico do amplificador operacional e de acordo com os limites do seu controlador, tá ok? Da faixa que o seu controlador vai operar. Então eu trouxe aqui um controlador analógico do tipo proporcional. Vamos começar a fazer o modelo matemático deste controlador analógico, tá ok? Bem, lógico que para fazer o modelo matemático nós iremos considerar algumas propriedades do nosso amplificador operacional como se fossem ideais. Nós estamos considerando que a impedância de entrada do nosso amplificador ela é muito alta, ela é quase que infinita, Ou seja, isso significa que eu não tenho corrente entrando nas portas do meu amplificador operacional. Se eu não tenho corrente entrando nas portas do meu amplificador operacional e eu sei que a impedância é muito alta, eu tenho uma impedância entre a porta inversora e a porta não inversora, tá ok? Se a impedância é muito alta e a corrente vai ser zero, significa que eu não tenho diferença de tensão ou diferencial de tensão entre essas duas portas. Por quê? Porque não vai haver uma queda de tensão entre essas duas portas, ok? Então nós vamos considerar que a porta aqui induzida, por exemplo, na porta não inversora, é o mesmo valor de tensão induzido na porta inversora, ok? Então são alguns parâmetros aí que nós iremos considerar para fazer a nossa modelagem. Vamos começar a modelar o nosso sistema? Bem, se eu sei que a impedância de entrada ela é muito alta e não vai ter uma corrente entrando no meu amplificador operacional, e já sei que este amplificador aqui está alimentado também com uma tensão simétrica, ok? Eu posso dizer o seguinte, olha, a corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em R2, ok? Então eu vou pegar todo este circuitinho aqui e vou dividir ao meio. Vou fazer o primeiro modelo da metade do circuito, depois o modelo da outra metade do meu circuito e depois vou encontrar o modelo final do meu circuito por completo, ok? Então vamos lá. Eu peguei este ponto aqui e disse que neste ponto eu tenho uma tensão VA, ok? Como saída deste primeiro circuitinho aqui. Se na porta não inversora aqui o valor de entrada aqui é igual a zero, significa que eu vou induzir a porta inversora também para ficar com o valor de tensão igual a zero, tá ok? 0 volts. Se eu sei então que a corrente que passa em R1 é igual à corrente que passa em R2, então vou calcular a corrente. A corrente aqui é Vin menos 0 sobre R1. Tem que ser igual a 0 menos VA sobre R2. Então eu tenho aqui a minha corrente sendo igualada, tanto para R1 quanto para R2. Pegando aqui a função de transferência, que é VA, que é a tensão de saída neste ponto aqui sobre a tensão de entrada Vin, eu tenho que VA sobre Vin é igual a menos R2 sobre R1, tá ok? Só isolei aqui, resolvi esta igualdade. Então já modelei a primeira metade do meu circuito. Vamos modelar agora a segunda metade do meu circuito. O mesmo princípio, a corrente que passa em R3 é igual à corrente que passa em R4. Logo eu tenho VA menos 0 sobre R3 e 0 menos Vout sobre R4. Fazendo aí a função de transferência de Vout sobre VA, eu tenho então menos R4 sobre R3. Note que nos dois circuitos aqui, nas duas metades do circuito, nos dois modelos que nós chegamos aqui, que nós obtivemos, é um controlador proporcional, é um circuito proporcional
inversor, porque tem a proporção em relação à entrada, essa proporção vai ser dada por R4 sobre R3, e no primeiro aqui é R2 sobre R1, porém ele sai com valor negativo, ok? Ou ele inverte o sinal de saída. Se você tem uma entrada positiva, sai um sinal de tensão negativo. Se tem uma entrada de tensão negativa, sai um valor de tensão positivo, ok? Ele é inversor. E aí, fazendo aqui a multiplicação, então, dos dois modelos que nós obtivemos, por estar em série, neste caso aqui, então nós teremos o que? Vout sobre Vin, fazendo essa multiplicação. E Vout sobre Vin vai ser o que? R2 multiplicado por R4, dividido por R1, R3. Ou, né, poderia ser assim, R2 sobre R1 multiplicado por R4 sobre R3. Lógico, se eu estiver mantendo, né, a segunda metade do meu circuito, que é um proporcional, né, inversor, só para inverter o sinal, eu poderia deixar o valor de R4 igual a R3, que aí neste caso o ganho vai ser igual a 1. Então ele simplesmente só vai inverter o sinal, tá ok? Ele só inverteria o sinal. Mas lógico, eu posso continuar trabalhando com os 4 resistores diferentes, porque pode ser que eu precise dar um ganho além da capacidade do primeiro circuito aqui proporcional. Mas lógico, isso também depende da razão e da relação entre os resistores, tá ok? Nós já encontramos aqui então a função de transferência do meu controlador analógico proporcional. Vamos para o segundo? Controlador analógico integral, né? Que é o integrador. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok. Que é o meu integrador. Como que eu vou fazer o modelo matemático? Da mesma maneira. Vou modelar a metade do primeiro circuito e a segunda metade já tem um modelo matemático, né? Então vamos lá, ó. A mesma corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em C2. Então vai ficar Vin menos 0 sobre R1, 0 menos VA sobre XC2, né? Que neste caso aqui é a nossa reatância capacitiva, é o nosso XC. Só lembrando para vocês que o XC é 1 sobre SC, tá ok? Vou fazer a minha substituição aqui e vou chegar aqui. VA sobre Vin, né? Saída sobre entrada, é igual a menos 1 sobre SC2R1. Bem, agora basta multiplicar agora pelo meu proporcional inversor. Como que fica, né? Eu já tenho o modelo matemático dessa segunda metade aqui. Fazendo a multiplicação entre eles, eu tenho Vout sobre Vin é igual, né, a R4 dividido por SC2R1R3. Ou poderia colocar assim, né? R4 sobre R3, né? Multiplicado por 1 sobre SC2R1, tá ok? Então este é o modelo do meu integrador. Se eu tivesse ali um controlador com puramente a capacidade integrativa, tá ok? Então esta é a minha função de transferência. Notem aqui, né, que novamente eu posso fazer mais um ajuste de ganhos aqui relacionando R4 sobre R3, mas ele tem aqui a finalidade realmente de inverter o sinal, porque eu tenho aqui uma saída negativa e invertendo novamente aqui, eu tenho uma saída positiva na ação do meu integrador, ok? Próximo, eu tenho agora aqui um derivador. Vou modelar a metade do meu circuito e depois multiplicar pela outra metade do meu circuito, pelo meu modelo matemático da outra metade por estar em série. Então eu sei que a corrente que passa em C1 é igual à corrente que passa em R2, ok? Vin menos 0 sobre XC1, que está ali, e 0 menos VA sobre R2. Né? Nós já sabemos que o XC é igual a 1 sobre SC, basta fazer a substituição que nós chegamos em VA sobre Vin é igual a menos SC1R2. Notem que agora eu tenho aqui, ó, um zero, ok? Eu tenho um zero aqui, que é o meu derivador. Anteriormente, no meu integrador, eu tinha ali um polo na origem, ok? Então aqui, ó, eu tenho um zero, ok? Continuando, é apenas um zero aqui na origem. E um fator de ganho. Fazendo aqui, então, agora, né, a multiplicação no meu derivador com o proporcional inversor, nós temos, então, que Vout sobre Vin é igual a SC1R2R4 dividido por R3.
esta é a função de transferência do meu controlador, né, que tenha a única capacidade de derivador. Aí vocês podem perguntar, mas Edson, eu utilizo um controlador somente com derivador? Pode ser que você venha utilizar, por exemplo, que é no caso lá do controlador PID com 2 graus de liberdade. E às vezes você precisa colocar o derivador na realimentação, só o derivador na realimentação do GC2. Ou algumas variantes dos controladores do tipo PID, que é, por exemplo, o PI-D ou o I-PD, ok? Basta conferir nas aulas anteriores sobre variantes dos controladores do tipo PID, ok? Continuando, agora eu tenho um PI. Lembre-se que nós estamos trabalhando aqui com o PI misto, tá ok? Que é uma arquitetura de PID. Novamente, se não sabe a diferença entre eles, basta consultar as aulas anteriores de controladores do tipo PID, tá ok? E métodos de sintonia, tá? Então eu tenho aqui, novamente, eu tenho um proporcional aqui inversor, e agora tenho aqui mais a metade do meu circuito. Vamos fazer novamente a modelagem. Eu sei que a corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em C2, que é a mesma corrente que passa em R2. Como C2 e R2 aqui estão, né, em série, eu posso encontrar aqui uma impedância equivalente, ok? Então, eu tenho que Vin menos 0 sobre R1 é a minha corrente, é a mesma corrente que passa aqui, ó, neste ramozinho aqui do meu circuito. Então é 0 menos VA sobre a impedância equivalente aqui de C2 e R2, tá? Então, ó, como eles estão em série, eu vou somar o R2 mais o XC2, neste caso aqui. Só lembrando que quem é XC, 1 sobre SC, tá ok? Fazendo isso daqui, ó, fazendo a equivalência, eu chego que a equivalência de R2 e XC2 é SC2R2 mais 1 sobre SC2. Basta fazer a substituição, então, que nós iremos chegar na função de transferência da primeira metade do meu circuito, tá ok? Então, a primeira metade do meu circuito, a função de transferência é VA sobre Vin, que vai ser igual, né, a menos SC2R2 mais 1 sobre SC2R1. Notem que agora aqui eu tenho um zero e ele não está na origem, né? Está representado aqui este zero que não é na origem. E tenho aqui, ó, o meu integrador, tá ok? Fazendo aqui a multiplicação por eles estarem em série, eu tenho então que Vout sobre Vin vai ficar SC2R2 mais 1 sobre, né, SC2R1 multiplicado por R4 sobre R3. Aqui deixa eu só explicar para vocês, né? Eu falei lá que tinha um zero, mas lógico, era um zero que eu tinha sobre um integrador. Isso daqui, basta vocês compararem, né, a função, né, a equação do controlador PID, que é KdS ao quadrado mais KPS, que é a parte proporcional, mais KI. Tudo isso sobre S. Notem que eu não tenho S ao quadrado aqui. Então eu não tenho parte derivativa, tá ok? Nesta maneira de se representar o controlador PID, tá ok? E eu tenho o termo no numerador, né? Que ele não está acompanhado da variável S. Então que representa o que? A parte integrativa, tá ok? Então nós temos aqui que Vout sobre Vin é SC2R2 mais 1 dividido por, né, SC2R1 e multiplicado por R4 sobre R3, ok? Então esta é a nossa função de transferência do nosso controlador PI misto, ok? O nosso PD misto proporcional derivativo, como que vai ficar? Modelagem lá na primeira metade do meu circuito, sendo que agora notem que eu tenho que afirmar o seguinte: a soma das correntes que passa em C1 e R1, por estarem em paralelo, é a mesma corrente que passa em quem? Em R2. Então, eu tenho que Vin, né, menos 0, sobre, aí eu tenho que ver a equivalência de C1 e R1, que estão aqui, ó, em paralelo, tá ok? Isso daqui é só a simbologia do que eles estão em paralelo, sobre 0 menos VA sobre R2, que é a minha corrente. Qual é a impedância equivalente que eu tenho aqui, né, de R1 em paralelo com XC1? Vai ser 1 sobre Z é igual
A1 sobre R1 mais 1 sobre XC1. Resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar que a nossa impedância equivalente é SC1R1 mais 1 sobre R1. E aí basta fazer a substituição, tá ok? Notem que isso daqui, na verdade, né, só fazendo uma correção aqui, isso daqui que nós encontramos é 1 sobre Z, tá ok? Então eu ainda preciso isolar o Z, que é a minha impedância equivalente, só fazendo essa correção. Para isolar então o Z, 1 sobre Z é igual a SC1R1 mais 1 sobre R1. Então, isolando o Z, eu tenho que a minha impedância equivalente, agora sim, né, é R1 sobre SC1R1 mais 1. Agora sim, eu vou fazer a substituição. Fazendo a substituição, eu tenho que VA sobre VIN é igual a menos R2 sobre R1, né, que é um ganho aqui, multiplicado, ó, aqui eu tenho um zero, ó, SC1R1 mais 1. E eu não tenho aqui a parte integrativa, eu não tenho aqui o integrador na origem, tá ok? Então, basta agora multiplicar pelo proporcional inversor, ok? Multiplicando pelo proporcional inversor, a nossa equação final vai ficar R2R4 sobre R1R3, multiplicado por SC1R1 mais 1, ok? Esta é a equação, é a função de transferência do nosso controlador PD, ok? O PD de arquitetura mista. Vamos agora para o nosso PID, né? Bem, eu vou afirmar que a corrente que passa, né, a soma da corrente de C1R1 é a mesma corrente que passa em C2R2, ok? Então, eu tenho VIN, né, menos 0, VIN menos 0, encontra a equivalência de C1R1, né, em paralelo, nós já calculamos anteriormente, vai ser igual a 0 menos VA sobre a impedância equivalente de C2R2 em série, tá ok? Fazendo as substituições, nós temos que VA sobre VIN é igual a SC1R1 mais 1, multiplicado por SC2R2 mais 1, tudo isso dividido por SC2R1. Vou multiplicar pelo meu proporcional inversor. A minha equação final do meu PID vai ser dada da seguinte maneira, ó, R4 sobre R3, que é um ganho aqui, multiplicado por SC1R1 mais 1, multiplicado por SC2R2 mais 1, dividido por SC2R1, ok? Notem que aqui agora eu tenho aquela equação tradicional. KdS ao quadrado mais KPS mais KI sobre S, ok? Então, quando eu quiser realmente implementar um controlador PID, que é o caso que nós iremos trabalhar aqui, fazer um exemplo, né, analógico, o ideal é eu já trabalhar com a sintonia com os zeros e o meu ganho separado. Ó, eu tenho um ganho aqui que eu posso isolar, que é R4 sobre, né, R3, ó, multiplicado por C2R1. Eu posso colocar isso daqui separado e deixar somente depois o zero, que é SC1R1 mais 1, multiplicado por SC2R2 mais 1 sobre S, tá ok? Posso separar em blocos. Até aqui tudo bem, porque se uma vez no meu projeto eu conseguir chegar à sintonia que eu preciso para o meu controlador, basta agora fazer o casamento dos valores de capacitância e de resistência, tá ok?